Olá, pessoal. Mais uma aula de metrologia, dando continuidade à parte 6. A gente vai entrar no item 6.6. Resultado da medição de um mensurando variável quando a incerteza e correção combinadas são conhecidas. Então, nós já vimos anteriormente sobre o mensurando invariável, né? E aí lembra a diferença aí, mensurando variável, mensurando invariável, certo? Então, a diferença básica está em relação ao momento da medição, né? E não em si, dentro da metrologia. Então, durante o intervalo da medição, se esse mensurando sofrer variação em relação à resolução do instrumento, ou seja, aquela menor medida que o instrumento pode captar, pode identificar, a menor variação que ele pode identificar, então a gente diz que esse mensurando é variável. Se isso não ocorrer dentro desses aspectos, ou seja, dentro do tempo de medição, né, do intervalo de medição e da resolução do sistema de medição que eu estou utilizando, então ele é invariável em relação a essa medição, né, a esse processo de medição, certo? Então nós já vimos em relação ao mensurando que é invariável, né, as três formas de se representar o resultado da medição. E agora a gente vai ver as duas formas de representar quando nós temos um mensurando que é variável. Tá? Ou seja, então, durante a medição, esse mensurando está variando, né? De tal forma que o sistema de medição é capaz de identificar essa variação. Vou fechar aqui então, para seguir o assunto. Então vamos lá. Então, aqui um exemplo, né, de altura do muro, né? E aí a pergunta, né? Qual a altura do muro? Então, o muro ele sofre variação, né? Então, ele tem várias alturas aqui, vários pontos. Qual seria uma medida coerente? A média entre a primeira e a última medição? Então, essa resposta aqui, o que você acha? Olha, H7 está bem aqui, H14 está aqui. Praticamente elas são da mesma altura, né? Então ele começa e termina na mesma altura. Só que durante o processo de medição, durante as várias medições, ele está sofrendo variação. Então, a média entre H7 e H14 pode não representar bem essa altura. Então, qual seria uma resposta mais coerente, mais honesta, né, em relação à medição? A esse mensurando que é variável, né? Então, aqui pegou-se a menor e a maior, né, e aí traçou-se uma faixa de variação. Tá? Então, se estabelece essa faixa de variação, né, que está bem de acordo com a dispersão, né, a incerteza da medição ao longo desse tempo aqui, desse trajeto aqui, no caso do mundo. Então, a faixa de variação do mensurando variável deve fazer parte do resultado da medição. Então, a faixa de variação, né? Então, a gente vai ver aqui a medição desse mensurando variável, né? Deve sempre ser medido muitas vezes em locais ou momentos distintos para que aumentem as chances de que toda a sua faixa de variação seja varrida. Então,
Isso aqui nos remonta aí ao objetivo de você ter uma medição, né? Que é fazer o controle de um determinado processo. Então, medir só por medir sem objetivo não existe. Então, se eu tenho um mensurando que é variável e eu sei que ele vai sofrer variação, então eu tenho que fazer o máximo de medições possíveis dentro dessa faixa de variação que ele tem, que é para me poder entender o comportamento desse mensurando, né? Tá? Entender o comportamento, então, aí da variação dele, da faixa de variação que ele tem, né? E aí nada mais adequado para fazer análise de variação do que o desvio padrão, a incerteza padrão, que a gente já viu como é que faz. Então, que faz parte da metrologia. Então, no caso 4 aqui, os 3 primeiros foram em relação a mensurando invariável. No caso 4, a gente vai ver um mensurando que é variável. E onde o procedimento que a gente vai utilizar é para n maior que 1. Então, para mensurandos, se eu sei que o mensurando é variável, então não dá para fazer um n igual a 1, porque ela não é uma medida representativa de forma alguma. Então, eu preciso sempre ter um n maior que 1. Esse é o caso aqui. E nesse caso 4 aqui, que é o primeiro do mensurando variável, é um método de representação da medição, do resultado de medição, corrigindo os erros sistemáticos. Então, eu vou aplicar correção. A gente já viu uma forma similar para o mensurando invariável. Então, não vai ter dúvida nenhuma aqui em relação a isso. Vamos lá. Então, faço essa introdução antes da gente entrar propriamente, para que vocês saibam do que a gente vai falar. Então, tá aí, o caso 4. Sistema de medição é aquele que faz a indicação, né? E o mensurando, que é o que estou medindo. Observe que n é maior que 1, né? Então devo fazer várias medições, e com essas várias medições eu tenho uma dispersão, né? Essa dispersão, então, nesse caso, que é a incerteza padrão, mesma coisa que o desvio padrão. Tá? E o coeficiente de Student, que a gente já viu aqui que é utilizado, né? E é uma tabela, a gente já viu isso aí em relação à quantidade de amostras que eu tenho. Então, na melhor das hipóteses, ele vai ser 2, né? Que é quando eu tenho uma quantidade de amostras tendendo ao infinito. Então, aqui, ó. Então, nesse caso 4, lembra que eu aplico a correção, né? E essa correção é a correção do instrumento, da calibração do instrumento. Tá? Eu tenho uma indicação, aplico a correção sobre ele, né? Vai jogar aqui, vai corrigir o resultado base. E eu utilizo a conhecida repetitividade, tá? Que é o produto entre o coeficiente Student e a incerteza padrão, que é o próprio desvio padrão. Isso aí a gente já viu, então não deve se ter maiores dúvidas. Tá? A revisão dessa parte está lá no... acho que na parte 4, no capítulo 4. Então, como é que ficaria nesse caso aqui, ó? Resultado de medição, né? O que vai ser igual à média das indicações. Então, aqui eu estou trabalhando sempre com uma média.
mais a correção, e aí ela pode ser positiva ou negativa, já vimos isso, depende da tendência do instrumento, mais ou menos essa repetitividade que não é do instrumento, é da amostra, né? Ou seja, ele é obtido a partir dos cálculos que eu fiz aqui, a incerteza padrão. A incerteza padrão vem das médias aqui, né? Da dispersão das médias. Então, nesse caso, eu só estou aplicando a correção que é do instrumento que está no certificado de calibração. Tá? Aqui eu estou utilizando, por isso que ele representa de forma diferente, que eu estou utilizando das medições que eu fiz. A gente vai ver o exemplo. Existe aquela repetitividade, por isso que ele traz o termo repetitividade, quando vem da calibração do instrumento, ou seja, é a incerteza do instrumento. Tem que aprender, tem que ficar clara essa diferenciação entre uma incerteza a partir de uma medição da amostra e uma incerteza que é do instrumento que vem na calibração dele. A gente já falou sobre calibração. Então, aqui, ó, um exemplo aqui da temperatura do refrigerador. Temos 4 instrumentos aí de medição de temperatura. As temperaturas foram medidas durante 2 horas, uma vez por minuto, por cada sensor. Então, observe que tem que entender essa questão dos fatores envolvidos, que é importante, do objetivo dessa medição, né? Por que ela está sendo feita. Nesse caso, veja que há uma menção em relação a 2 horas. Poderia ser 3 horas, 5 horas. E aí a gente falando de controle de processo, por exemplo, que você faz um processo pode ser durante 2 horas, um tratamento térmico no forno, que ele dá exemplo da geladeira. E pode ser uma câmara frigorífica também, né, no caso do frigorífico, em que essa temperatura deve ser controlada, né? E aí ela deve durar, esse controle deve ser durante um tempo de processo. No caso, então, veja que o tempo passa a ser um fator importante para o mensurando que é variável, né? Ele vai variar em função de um tempo. Okay? Então, aí, ó. Então, durante 2 horas, né, foram medidas as temperaturas, são 4 sensores, nós vimos. Então, isso forneceu o quê? 400 pontos de medição, 480 pontos de medição. E aí, tira-se a média disso. E a incerteza padrão, né, que vocês sabem, isso vem do desvio padrão. E aí, ó. Os valores, média, incerteza padrão, na metrologia chama incerteza padrão. Da curva de calibração dos sensores, determina-se a correção a ser aplicada. Então, ó, veja que, nesse caso, eu vou aplicar uma correção sobre a média. E essa correção vem da onde? Da calibração do instrumento. Então, vamos ver como é que fica, né? Então, tá aí, ó. A indicação média, a correção, coeficiente de Stuart, como eu falei, na melhor das hipóteses ele é 2, e a incerteza padrão 1.9. Lembra que essa faixa aqui do coeficiente de Stuart é para pegar 95% de confiança, né? Ou seja, para garantir que todos os valores estão dentro, 95% dos valores estão dentro da faixa de confiança. E aí como é que fica, então? Ó, aplicando a correção na média, que essa é a diferença, então, ó, desse método aqui, e é bem adequado para
mensurando variável. Desculpa. Tá? E aí também porque eu estou pegando um parâmetro que é do meu próprio processo, né? É sempre importante isso. Na indústria é muito comum fazer dessa forma. Você aplica a correção do instrumento e a incerteza você pega da sua própria medição, que é o caso aqui. Mais ou menos, então, multiplicando aqui o coeficiente de estudo com a incerteza padrão, 3,8. E aí vamos fazer aquela questão da regra lá, ó, também já de aplicar os significativos, né? Algarismos significativos aqui da incerteza são 2, né? Até 2, e aí até 2, aplicando a primeira regra. E aí aplicando a segunda regra, que diz que o resultado deve ficar, a base deve ficar com as mesmas casas decimais, né? Tá, então, já está ajustado aqui para a indicação, certo? Então, nesse caso aí, ó, a medida ficaria entre 1,2, né? Até 8,8. Então, uma faixa bem grande aí em relação ao resultado. Verifica-se uma aleatoriedade bem grande. Vamos para o caso 5 aqui, então, para a gente ver também. Nesse caso, eu não vou corrigir o erro sistemático, então não vai haver correção. Vou utilizar o erro máximo do instrumento. Tá? Então, um exemplo também bem igual que a gente já viu para mensurando invariável. É igual. Com alguma diferença, obviamente. Então, essa parte aqui eu vou seguir, que vocês já entendem. Ó. Erro máximo é o erro. Lembra que para o invariável, o variável, né, para mensurando variável, eu devo utilizar a incerteza da amostra, né, com o coeficiente. E aqui ele utiliza o erro do instrumento. Então, vamos seguir. A gente logo para a representação. Então, aqui é importante. Ó. Nesse caso aqui, veja que vai ficar maior ainda a variação. Porque eu vou pegar o erro máximo do instrumento, não só a correção dele. O instrumento vai apresentar uma medida de correção, vai apresentar repetitividade, né? Uma calibração, vai apresentar o erro máximo. Nesse caso, eu vou pegar o erro máximo, porque eu não vou corrigir o resultado básico. E o mesmo parâmetro de dispersão que eu peguei no anterior. Tá? Com a incerteza padrão, coeficiente distante. Esses valores serão somados, né? Então, como é que fica aí a representação? Nesse caso, que é uma opção que eu tenho. Então, tenho duas opções. Então, ó, a indicação média não vai aplicar correção. Vou aplicar o erro máximo. Mas não só o erro máximo, também a dispersão da amostra e a confiança dele pelo coeficiente de estudo. Então, vai ficar desse jeito. Aí, um exemplo da velocidade do vento. A velocidade do vento foi medida durante 10 minutos. Ó, veja que sempre eu tenho uma variável tempo envolvida no mensurando que é variável. Tá? Eu preciso delimitar esse tempo. Uma vez a cada 10 segundos foi feita a medição. Então, isso dá um resultado de 60 pontos medidos. Foi calculada a média e a incerteza padrão. Média, incerteza padrão. E aí o erro máximo do instrumento, né, da calibração do instrumento. E aí temos
o resultado da medição vai ter a indicação média, mais ou menos, o erro máximo da calibração, mais ou menos o coeficiente de estudo vezes a incerteza padrão da amostra. Numericamente fica dessa forma, né? A média, o erro do instrumento, que eu pego onde? No certificado de calibração. Aqui vem da minha amostra. Os 60 valores medidos no caso aí da velocidade do vento. E aí, fazendo a matemática, tá? E aqui já está ajustado, né? Algarismos significativos, até 2. Né? Na incerteza. E o resultado base com a mesma quantidade de casas decimais que é incerteza. Certo? Que é uma, né? Então, veja o intervalo. Nesse caso, o intervalo fica muito grande. Então, porque não tem uma aplicação da correção. Então, aqui ele vai de 11,8, né? Até 19,8. Então, isso quer dizer que as minhas medições estarão dentro dessa faixa aqui, relacionadas a esse processo. Tá? Então, uma forma que eu quero avaliar, eu quero estudar o comportamento desse processo, saber como é que é a variação dele, né? Como é que se comporta a variação dele. Então, essa é uma técnica aí. Então, esses pontos de diferença são importantes, tá? Identificar o mensurando variável, aquele que é invariável, qual seria a melhor forma de representar o resultado da medição, se é através da aplicação de correção, ou se é através do erro máximo, né? Ou através da utilização de médias. Então, dependendo da característica do produto, do fenômeno, do objetivo que se tem com a medição, esses fatores vão sendo clareados para poder definir a melhor estratégia de medição, né? Então, lembra, a metrologia é um processo, né? Tá? Então, dentro desse processo, tem várias etapas, né, que precisam ser definidas, precisam ser planejadas e estudadas para que eu tenha os meus objetivos atingidos com aquela medição. Tá? Então, envolve várias coisas, não só um puro resultado de medição ali, uma indicação do instrumento. Não é só, a metrologia não é só uma indicação do instrumento, tem muitas coisas. Ok? Nós acabamos essa parte, então, e aí eu vou passar um exercício para vocês, tá? Aproveitem o vídeo, bons estudos e até o próximo vídeo.